tudo bem? Aqui é o professor Igor Borato. Bem-vindos ao canal Aprenda Ciências. Na aula de hoje, iremos fazer uma viagem pelo corpo humano. Nós iremos ver todo o trajeto do alimento desde a boca até se transformar em energia. Então, bora para a aula! Então, na aula de hoje, faremos uma viagem pelo corpo humano e veremos as transformações que acontecem no alimento depois que comemos e quais são os órgãos e sistemas envolvidos neste processo. Antes de começar a viagem, temos que falar sobre os tipos de alimento e sobre como funciona o corpo humano. Então, vamos aos tipos de alimento. Nós separamos os alimentos em 3 diferentes classes. Os energéticos, que fornecem energia para o funcionamento do nosso corpo e para as atividades que fazemos todos os dias, como, por exemplo, carboidratos, como massas e pães. Temos os alimentos que a gente chama de construtores, que são aqueles que fazem parte da estrutura do corpo, são matéria-prima para a construção do nosso corpo, como, por exemplo, proteínas, carne de origem animal, e os alimentos reguladores, que são aqueles alimentos que participam das reações químicas essenciais à vida, como as vitaminas presentes na laranja e na cenoura. Agora, vamos falar um pouco sobre os sistemas do corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita e seus componentes trabalham em sincronia, quer dizer, juntos e ao mesmo tempo, para o bom funcionamento do corpo. Na aula de hoje, vou falar apenas de alguns sistemas, aqueles relacionados à nossa alimentação. Então, gente, o corpo humano é formado por vários sistemas, como, por exemplo, o sistema esquelético, que dá sustentação ao corpo e protege os órgãos internos, o sistema cardiovascular, que é responsável pelo bombeamento e transporte de substâncias, o sistema nervoso, que funciona como um maestro regendo toda a orquestra do corpo humano, e o sistema digestivo, que tritura o alimento e absorve os nutrientes. Então, vamos começar a nossa viagem. Sabe por que nós acordamos morrendo de fome? Nosso sistema nervoso central manda uma mensagem dizendo que a quantidade de energia está baixando, que precisamos comer. Tipo quando o celular apita por falta de bateria. E qual que é a nossa reação? Eu, como todo bom mineiro, gosto de comer um pão de queijo e café com leite cedo. Então vamos seguir o caminho desse pão de queijo dentro do nosso corpo. Pão de queijo é um carboidrato e a digestão dos carboidratos começa na boca. Nossa saliva contém uma enzima que irá transformar o amido, que é uma molécula extremamente grande, em uma molécula menor, conhecida como maltose. A maltose desce pelo tubo digestivo até chegar no início do intestino delgado, em um local chamado duodeno, onde a digestão dos carboidratos termina. A maltose é transformada em moléculas ainda menores, chamada glicose. A glicose é o combustível para a célula produzir energia, mas como a glicose chega até as células, é o que veremos a seguir. Os nutrientes são absorvidos pela parte final do intestino delgado. Nesse local, apresenta células especializadas nessa função. Essas células apresentam uma membrana especial, chamada de vilosidades. As vilosidades apresentam a parede extremamente fina e com muitos vasos sanguíneos, para facilitar a absorção das substâncias. E por esse motivo, as substâncias também precisam ser bem pequenas para poder atravessar essa membrana. Depois de absorvida, a glicose vai para a corrente sanguínea e é distribuída por todo o corpo pelo coração. Os vasos sanguíneos passam por outros órgãos importantes, como os pulmões e os rins. Ao mesmo tempo em que leva nutrientes, os vasos sanguíneos recolhem resto do nosso metabolismo, que, ao passar pelos rins, são filtrados.
Então, nos rins são retirados os sais minerais e o excesso de água que volta para a corrente sanguínea. O que sobra desce para a bexiga para ser expelido. Outro componente importante para a produção de energia nas células é o oxigênio, e ele vem do ar que respiramos. Então, o ar ele entra pelo nariz, desce até os pulmões, até chegar aos alvéolos pulmonares, que é uma estrutura muito pequena e com uma membrana muito fina que permite a troca de gases. O oxigênio, vindo da atmosfera, entra para a corrente sanguínea e o gás carbônico, produzido como resíduo do nosso corpo, sai no ar expirado. Para entendermos como a glicose e o oxigênio se transformam em energia, precisamos de uma ampliação ao nível celular. Então vamos a ela. Então, a glicose, produto da digestão daquele pão de queijo, e o oxigênio atmosférico que respiramos chegam na célula, os dois vão para a mitocôndria, onde a energia é produzida. Então, dessa maneira, terminamos a nossa viagem. Dessa maneira, a energia é produzida no nosso corpo. Agora podemos dançar, estudar, praticar esportes, brincar e trabalhar e fazer as atividades que fazemos todos os dias. Assim termina a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. Também não se esqueçam de deixar um like e, caso não seja inscrito, se inscrever no canal. Muito obrigado! Isso é tudo, pessoal. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Se tem algum assunto que vocês gostariam de ver um vídeo aqui no canal, também deixe nos comentários. E não se esqueçam de ativar as notificações, para sempre que sair vídeo novo do nosso canal, vocês recebam as nossas novidades, ok? Então tá bom. Obrigado. Fui!